Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com, jornalismo com credibilidade. Neste programa vamos dar sequência à série de entrevistas com vereadores eleitos de Ponta Grossa. 3 vereadores eleitos, novos vereadores, vão passar aqui no programa doc.com conversando com a gente, levando mais informações sobre o mandato para você, telespectador. Estará aqui o Jorge Magalhães, do PDT, conhecido como Jorge da Farmácia. Também o Marcelo, lá do Ouro Verde, conhecido como Professor Careca, do PT, estará aqui com a gente conversando, assim como o pastor Ezequiel Bueno, do PRB, vai expor as suas ideias aqui para os nossos telespectadores. Também vamos falar nos destaques da semana a vinda da Ambev, da fábrica de bebidas Ambev. Enfim, a negociação foi consolidada, a carta de intenção da instalação da indústria foi assinada nesta semana e vamos tratar desse assunto aqui no programa doc.com. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa doc.com no bloco dos destaques dessa semana. Foi concluído um inquérito da Polícia Federal envolvendo supostas irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, recursos federais, em reformas de unidades de saúde e do Hospital da Criança aqui em Ponta Grossa. O ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, assim como o ex-secretário de Planejamento José Ribamar Krieger, foram indiciados aí por desvio de finalidade da aplicação desses recursos. Ou seja, o recurso veio para o município para aplicar na reforma. Eram 3 milhões, para você entender bem, eram 3 milhões do Fundo Nacional de Saúde. 1,6 milhão era para a reforma de 15 unidades de saúde aqui de Ponta Grossa. Esses recursos foram aplicados. A outra parte de 1.400.000, que era para aplicar no Hospital da Criança, foi aplicado, mas não de acordo com o projeto que estabelecia e que foi aprovado para a vinda desses recursos. O prefeito usou o recurso na pavimentação do acesso ao Hospital da Criança e também no sistema de ar-condicionado, de climatização, e também no sistema de distribuição de gases medicinais, que não estavam previstos no projeto, mas eram necessários. O prefeito não chegou a informar ao Ministério da Saúde essa mudança de planos e aí então, quando foi prestar contas, o Tribunal de Contas da União verificou que havia um desvio de finalidade na aplicação do recurso, acionou o Ministério Público Federal aqui de Ponta Grossa e o Ministério Público Federal, por sua vez, acionou a Polícia Federal para que fizesse aí o levantamento do que ocorreu. O delegado que foi responsável pelo cargo, aliás, pela investigação dessa questão, chegou aí a indiciar 9 pessoas, entre elas ex-prefeito Vosgrau, José Ribamar Krieger, mas por desvio de finalidade, ou seja, por não ter aplicado naquilo que estava previsto no projeto. Porém, além dessa questão, foi evidenciado que os valores finais pagos às empresas que realizaram esses serviços estava maior do que foi orçado. Daí, então, no mesmo inquérito foram indiciados mais 7 pessoas, entre elas funcionários da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que eram responsáveis pela fiscalização da obra e também pela parte de fazer o orçamento da obra, e também aos proprietários das empresas que venceram as licitações estão sendo indiciados aí por um suposto superfaturamento dessas obras. O prefeito procurou ontem a reportagem do Jornal da Manhã, falando que, reconhecendo que houve realmente um desvio de finalidade, mas que é dentro da área da saúde e que quando o Ministério Público solicitou a devolução desses recursos, que era na casa de R$1 milhão que foram somados, o prefeito conseguiu uma negociação com o Ministério Público,
aliás, com o Ministério da Saúde, enviou um projeto para a reforma de mais 6 unidades de saúde em Ponta Grossa e ao invés de ele ter que devolver esse 1 milhão que foi constatado, ele pôde aplicar na reforma de mais 6 unidades de saúde. Segundo o prefeito, essas informações não foram passadas para o delegado que fez a investigação e que assim que for acionado pelo Ministério Público Federal para levar maiores esclarecimentos, deve apresentar essa documentação e acredita que vai estar tudo ok aí em relação a esse assunto. Só realmente o ex-prefeito solicitou para a gente aqui do Doc.com, no Jornal da Manhã, que desse uma atenção especial a esse caso, porque muita gente estava taxando aí que ele tinha superfaturado e desviado o recurso, né, se apropriado indevidamente de recursos federais, o que o prefeito nega taxativamente aí e explicou essa situação que eu acabo de colocar para você, telespectador do programa Doc.com. Bom, essa foi um dos destaques. O outro destaque da semana, o encontro dos prefeitos de todo o país em Brasília e especificamente aí um encontro com os prefeitos do Paraná com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que reiterou aí o compromisso do governo federal em estar ao lado dos municípios, ao lado dos prefeitos, aí para atender os novos prefeitos que assumem, muitos deles assumindo aí com prefeituras endividadas em situação delicada financeiramente, o governo federal se prestando a ajudar. Logicamente que o encontro também teve finalidade política, tendo em vista que Gleisi Hoffmann é uma das cotadas para ser candidata ao governo do estado em 2014. Portanto, essa aproximação com os prefeitos já está de olho aí na eleição de 2014, que acontece daqui a 17 meses. Então a gente fala, acabou a eleição de 2012, já se fala em 2014, mas aí em menos de um ano e meio, todos nós estaremos indo às urnas novamente para escolher o próximo presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal aí na eleição de 2014, já o pessoal já se mobilizando. Aqui em Ponta Grossa, quem se filiou, tomou partido, foi o ex-vereador Edilson Fogaça. Fogaça que estava no PMN até o final do seu mandato e agora, aliás, até passar a eleição municipal de 2012, depois deixou o PMN e agora ingressou ontem no PMDB. O Fogaça que deve vir a ser candidato a deputado estadual em 2014. Esses foram os destaques dessa semana. Na sequência, voltamos em uma conversa com o engenheiro civil Irineu Ribic, que vai falar para a gente a respeito de planos de prevenção de incêndio e falar um pouco mais sobre aquele acidente, aquela triste tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com e agora tratando de um assunto que tem a ver com aquela tragédia, aquele acidente que aconteceu na cidade gaúcha de Santa Maria, onde mais de 230 jovens faleceram por conta de um incêndio na Boate Kiss, lá naquela cidade. E para falar um pouco sobre a estrutura de projetos de prevenção de incêndio, o que falhou e o que as edificações novas e algumas que têm que passar por reforma para atender esses requisitos técnicos para evitar esse tipo de acidente, vamos falar hoje com o engenheiro civil Irineu Ribic, que também é especialista em projetos de prevenção de incêndio. Boa noite, Irineu. Boa noite. Pois é, o Irineu faz parte da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, tem esse certificado de especialista nessa área de prevenção, de projetos de prevenção de incêndio. No seu entendimento, né, naquele caso específico de Santa Maria, o que faltou ali na hora de executar aquele projeto que poderia ter evitado uma tragédia como essa? Eu não conheço a fundo o projeto de Santa Maria. Acredito que eles tinham na época um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, como ocorre sempre, né?
que contempla as saídas, medidas de segurança, brigada de incêndio, toda essa estrutura, né? Pelo que me consta ali, eles tinham o alvará vencido, né? Alguma coisa não estava correta ali, né? O que a gente observa ali é que houve um excesso de lotação. Todas as edificações que contemplam o público, né, devem ser sinalizadas com ocupação máxima, para que não extrapole aquilo, e com saídas dimensionadas que venham atender aquela população. Então ali a gente observa que isso aí não estava acontecendo. E outra coisa assim, que é preocupante sempre em caso de incêndios é a questão da fumaça. A fumaça, ela é fatal, ela mata, ela cega as saídas, ela obstrui, né? E ali a gente observa claramente que não existia nenhum controle de fumaça, né? Hoje nós temos o nosso Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, prevê em determinadas edificações de público e saúde e outras mais, a utilização de sistemas de controle de fumaça. Controle de fumaça, porque pelo que a gente percebe é um espaço, não é tão grande, era um espaço pequeno, sim, onde tinha um volume muito grande de pessoas, sim, e aquela fumaça que saiu da espuma, que sim, é o isolamento acústico, sim, ela acabou realmente que cegando, né? E aquela inalação daquela fumaça que levou a maioria das mortes. Sim. Como que funciona o sistema para impedir que essa fumaça fique concentrada? Então, acontece assim, nós temos sistemas de detecção de fumaça, que são equipamentos instalados no teto da edificação, e que qualquer princípio de incêndio, ele detecta a fumaça, uhum, né? Soa-se alarmes, né, na edificação, para que o pessoal devidamente treinado que esteja lá dentro tomar as medidas cabíveis. Há sistema de tiragem de fumaça, né, que pode se abrir, né, na hora certa, para que essa fumaça não fique acumulada e saia do recinto. Isso é uma questão de projeto. Isso é viável. Ou seja, tinha que estar previsto isso e não estava. Eu não conheço o Código de Prevenção do Estado do Rio Grande do Sul, né? Mas aqui no Paraná nós temos um código voltado totalmente a controle de fumaça. E o senhor falou da questão de pessoas treinadas que teriam que estar lá dentro. Sim. Ou seja, tem que ter pessoas que saibam, sim, agir no momento em que o incêndio ocorre. São as brigadas de incêndio, que são cobradas em locais com determinado número de pessoas, né? Ocupações baixas não seria o caso, mas edificações com acúmulo de pessoas, reuniões de pessoas público, há necessidade de nós termos os brigadistas, que são pessoas que estão treinadas e orientadas a fazer com que o pessoal saia do ambiente em tempo seguro, né, para que vidas não sejam ceifadas, como ocorreu naquele caso. A questão de saída de emergência, porque a gente que é leigo, que não tem o conhecimento técnico, né, de um projeto como o senhor tem, mas a gente mesmo vê que uma saída só, a pessoa tem que sair por onde entrou, né, e tinha aquelas separações de ferro, uhum, para organizar as filas na hora de entrada. Isso também fez com que muitas pessoas caíssem, né, no momento em que estavam tentando sair da boate, fez com que algumas pessoas caíssem e as outras que vieram atrás acabaram passando por cima, né? Ou seja, teria que ter uma outra saída de emergência. Existe um número mínimo de acordo com o tamanho do ambiente? Existe uma norma. Nós temos uma norma brasileira, que é a 9077, que há anos está no Brasil, né, que já trata desse assunto. Nós temos hoje, a partir de 2012, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná, que tem uma NPT, uma norma de procedimentos técnicos, que é a 11, que trata exatamente sobre essa questão de dimensionamento, lotações e número de saídas. Quando nós temos um ambiente com ocupação de público, nós deveríamos ter pelo menos 2 saídas, né, de emergência, com portas abrindo no sentido da fuga, da saída, né, barras antipânico, e localizadas diametralmente, no sentido uma oposta à outra, uhum, né, não justaposta na mesma face, ou seja, uma face da edificação e uma face oposta, uhum, né, para que a gente consiga
fazer com que o pessoal saia desse local. No mesmo sentido. Não, de sentidos opostos. De sentidos opostos. Isso. Não convergindo. Para não haver grande aglomerado numa mesma porta. Exatamente, para não ver. E o tamanho dessas portas é dimensionado em função do número de pessoas. Né? Então, quanto maior o número de pessoas no ambiente, maior vai ser a largura e o número de portas. E nós também, essa NPT 11 prevê uma distância máxima de caminhamento. Né? Então, nós temos um limite de caminhamento máximo. A partir do momento, se dentro do ambiente, no projeto ficar configurado que nós estamos extrapolando, nós temos que adotar outras saídas e outras medidas para que as pessoas saiam dentro daquele percurso que a norma está sugerindo como máximo. Né? Pela experiência que o senhor tem na área, para mais de 25 anos aí, sim, 25 anos no mercado. Atuando aí no mercado, hoje a maioria das edificações ela realmente conta com profissionais que inserem o projeto de prevenção a incêndio, pânico, ou algumas ainda têm aquela coisa de burlar, porque realmente ela deve encarecer um pouco mais a obra. Né, para garantir a segurança das pessoas, ainda mais quando lida com o público. Né? Mas a gente sabe que alguns empresários visam mais o lucro do que talvez o bem-estar aí do seu cliente. Mas hoje aqui em Ponta Grossa, pela experiência que o senhor tem, a maioria das edificações, tanto casas noturnas como outras, né, enfim, de maneira geral, elas atendem esses requisitos? Eu não conheço todas as situações das casas noturnas, das boates aqui de Ponta Grossa. Eu sei que o Corpo de Bombeiro faz uma fiscalização anualmente, eles fazem vistoria em cima disso e sempre cobram um projeto, hoje é chamado Plano de Prevenção contra Incêndios, de todas essas obras, que deveriam um empresário idôneo, antes de abrir o seu negócio, o seu empreendimento, deveria contratar um profissional habilitado, né, certificado pelo CREA, né, que deveria fazer uma planta baixa, fazer as indicações de todas as medidas de segurança exigidas e submeter ao crivo do Corpo de Bombeiros, né, que no final disso submete um certificado de aprovação de projeto. Com esse projeto, o empresário aplica na sua obra, atendendo as saídas, as larguras, as sinalizações, as iluminações, as detecções e tudo mais que o projeto está especificando, que solicita ao Corpo de Bombeiros, uma vistoria final, né, baseado num projeto que fica arquivado lá dentro do Corpo de Bombeiros, aí sim há a liberação do Corpo de Bombeiros. Né? Isso para obras novas. Mas, por exemplo, se a pessoa adquirir um imóvel e deseja transformá-lo num local de shows e baile, essas coisas, ele tem que obrigatoriamente, né, mesmo se tratando de uma edificação existente, reformá-la e adequá-la para que ele possa exercer essa atividade. Né? Seria assim de grande responsabilidade, né, e que o profissional ou o empreendedor, né, tomasse essas providências. E a gente percebe que algumas boates elas têm dois andares, né? O piso inferior e o piso superior. Tem que haver saída de emergência nos dois pisos? Sim. Se, por exemplo, a reunião ocorre de pessoas do piso superior, né, provavelmente serão escadas, o meio de escape, né? Então, provavelmente, nós precisamos de escadas mais uma porta que dê para uma escada que possa essas pessoas saírem. Com corrimão, guarda-corpo, com piso antiderrapante, em combustível, mas, evidentemente, que em escadas nós temos maiores os tamanhos em função de ser uma escada, né? Nós temos um escoamento, uma descarga mais lenta, né? Inclusive, a norma prevê, né? Então, nós teríamos mais número de escadas, larguras maiores, mas é possível também. Né? Sim, porque o que a gente percebe aqui, a gente conhece a boa parte aí das casas noturnas e boates aqui de Ponta Grossa, que alguns locais têm sim a saída de emergência, tudo correto na parte inferior, mas na parte superior, né, geralmente não se tem essa vazão. E o que num incêndio ali, na hora do pessoal sair até procurar outra porta de emergência, pode ser fatal. Pode ser fatal, é preocupante. Quem tem lotação de público em piso superior e que não tem um projeto devidamente elaborado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, eu acho que o caminho mais correto seria fazê-lo, né,
para que a gente não vivencie o que está ocorrendo hoje no Brasil e não vire notícia a nível internacional, né? É triste isso, a gente não precisaria de tudo isso, né? Pois é, questões técnicas, como o senhor falou, que se fossem adotadas todo esse procedimento, pensasse no bem-estar do público, não estaríamos, talvez, lamentando essa tragédia. É uma situação que ocorreu, né? É claro que existem uma sucessão de erros também, né? É uma fatalidade, mas porém previsível, né? Poderia ter sido evitado, né? Evidentemente. Um desses erros também, logicamente, até ao fogo, né? O objeto que poderia vir a causar fogo num ambiente fechado. E praticamente totalmente fechado, pelo que eu estava vendo, porque nem as janelas dos banheiros, que ela poderia ser grande, mais arejada, eram janelas pequenas. Né? E o pessoal se escondeu no banheiro, né? Achando que poderia estar salvo. Mas a fumaça chega em todos os locais e chegou lá também. Exatamente. Né? E esses ambientes requerem isolamento acústico devido ao ruído que eles provocam, incômodo aos vizinhos e tudo mais. Mas existem soluções técnicas para que a tiragem de fumaça ocorra assim, né? Quanto maior o número de pessoas que está sendo ocupado nesses recintos, né, maior os cuidados que devem ser tomados. Né? Pois é, infelizmente no país, né, como uma forma geral, a gente só começa a tratar de algum assunto depois que ocorre o acidente, né? Quando ocorre acidente com um avião, todo mundo corre para falar, não, porque tal, tem que tomar prevenção, né? Quando ocorre acidente nas estradas, alguma coisa, e não se via há muito tempo um acidente como esse, mas serve pelo menos para alertar, né? Mesmo que posteriormente é uma tragédia, mas serve para alertar os empresários e também quem frequenta esses locais a tomar esses devidos cuidados. Logicamente que não é todo dia que ocorre um incêndio, mas como o nome já diz, é um acidente. Né? Um acidente não tem dia, nem hora, nem né? Uma hora marcada para acontecer. Então a pessoa pode ali... quando estiver numa casa noturna, num ambiente, ver onde fica a saída de emergência, ver, né, se segue esses padrões, para que não ocorra esse tipo de coisa. Sim, ela pode, ao adentrar o recipiente, ela pode se certificar de lotação, cobrar-se, né, se já não estão acima da lotação, né, porque não adianta nós projetarmos e elaborarmos um plano de prevenção contra incêndio e pânico se nós não tivermos atendendo aos limites também, são os máximos de lotação, porque há um dimensionamento para aquelas saídas, né, em função do máximo, né. Se o pessoal do local colocar mais pessoas que o permitido, provavelmente teríamos problema também no caso de sinistro, né, devido ao dimensionamento das partes. Então, indicação de lotação desse ambiente é imprescindível. Então, ok, então é um assunto vasto, Irineu, que a gente poderia até se estender, mas já serve para alertar essa conversa que a gente teve. E eu agradeço a sua presença aqui no programa Doc.com, levando informações aí para os nossos telespectadores a respeito de um assunto importante como esse. Eu também agradeço, Eduardo, pelo convite e eu estou à disposição sempre que precisar. Ok, agradecer também ao CREA, né? Agradecer à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa também, que sempre tem nos ajudado aí a falar de assuntos relevantes aí para a nossa comunidade. Obrigado. Então essa foi a entrevista com o engenheiro civil Irineu Rebic, que é especialista em projetos de plano de prevenção de incêndio, falando para a gente um pouco mais a respeito aí de questões técnicas envolvendo esse assunto. No próximo bloco, a gente vai entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Aliel Machado, do PCdoB. Vai falar para a gente a respeito de como está a preparação para o reinício, o retorno das sessões ordinárias na Câmara Municipal. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta e na entrevista desta semana vamos ter uma conversa com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador Aliel Machado, do PCdoB. Boa noite, Aliel. Boa noite, Eduardo, a todos os telespectadores e o pessoal que acompanha o Doc.com. Pois é, Aliel, hoje, 1º de fevereiro, retornam aí as atividades normais, né? O pessoal que estava em férias coletivas na Câmara Municipal retorna. A gente acompanhou e divulgou aqui no programa Doc.com, também no Jornal da Manhã, toda a preparação da eleição, né? Uma eleição que foi bastante disputada, que culminou
na sua vitória e você já vem desenvolvendo desde então aí um trabalho à frente da Câmara Municipal, mesmo no período de recesso, para colocar a casa em ordem, que a gente tem acompanhado, não tá sendo uma das tarefas mais fáceis, né? Mas nesse retorno das atividades dos funcionários, né, da parte administrativa, como que está a Câmara Municipal hoje, para que daqui a alguns dias, né, 18 dias, no próximo dia 18, começam as sessões ordinárias novamente, para que os vereadores possam atuar em benefício da população? Como que está a Câmara Municipal hoje? A partir de hoje, a gente começa uma nova fase dos trabalhos da Câmara, porque ela volta do recesso e isso significa que eu vou ter todos os funcionários de todos os setores para poder discutir todas as questões da Câmara. Nós trabalhamos esses últimos 28 dias, que eu assumi no dia 3, incansavelmente, sábado, domingo, feriado, à noite, todos os horários, para tentar solucionar os problemas de uma maneira mais rápida. Dentro do poder público nós temos um problema muito sério, que é a questão da burocratização. Questão de licitação, abertura de processo de licitatório, tomada de preço e questões onde nós estávamos presos, porque não tínhamos funcionários aptos a estar trabalhando com uma condição muito precária. Não foi feito um planejamento em relação ao aumento do número de vereadores, sequer dava para colocar os assessores dos vereadores nomeados a partir de janeiro, porque os assessores não tinham sido redivididos e estavam com os vereadores reeleitos. Poucas vagas sobraram para fazer a distribuição nesses novos 14 vereadores novos que entraram na Câmara Municipal. Então, a partir de hoje, todos os funcionários, nós já temos uma reunião marcada para o início da tarde para discutir a questão de todas as partes administrativas, para ver a possibilidade já de na segunda, terça-feira, estar transferindo os setores que vão para o prédio da FEPOM, e a redivisão desses gabinetes dos vereadores vai terminar no máximo até segunda ou terça-feira, para que tenha pelo menos um espaço físico. A questão administrativa ainda vamos ter um pouco de dificuldade, porque vamos dar início agora, hoje que eu vou nomear a nova comissão de licitação para dar entrada nesse processo licitatório, para fazer a compra de mesa, cadeira, aparelho de telefone para os vereadores novos. Isso significa que até o mês de finalzinho de março nós vamos ter um pouco de dificuldade ainda, inclusive eu no meu mandato de vereador, que tem o meu gabinete de vereador, para desenvolver essa atividade. Isso posto porque a gestão passada, a legislatura passada não cuidou dessas prerrogativas que deveria de ter sido feito já no ano passado. Pois é, Léo, eu até teci um comentário aqui no último programa em relação à atuação da mesa anterior. O ex-presidente Maurício Silva, vereador reeleito, ele fez um trabalho ali de economia, de retenção de gastos, que foi um trabalho que devemos reconhecer, mas nessa questão de preparar a Câmara para receber os 23 vereadores, tendo em vista que esse aumento foi aprovado lá em 2010, né? Esse aumento de cadeiras, ela não foi planejado, né? Ela foi, aliás, em 2010 não, 2011, mas ela não foi, haveria tempo de se fazer a reforma, de preparar pelo menos a parte de cargos também, que teve que ser aprovado na última sessão extraordinária que teve, né? Essa impressão que você teve também quando você assumiu a presidência? O trabalho do presidente da Câmara é um trabalho administrativo. E você tem alguns ônus políticos quando você toma algumas decisões, porque é um ser político que está fazendo o trabalho administrativo. Se você tem a prerrogativa de se candidatar a presidente e ganhar a eleição, você tem que assumir o ônus e o bônus do cargo. E alguns gastos são necessários. A Câmara Municipal, por exemplo, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Uma porta do banheiro masculino da Câmara Municipal que atende a população não fecha a porta. E a pessoa que está usando o banheiro lá dentro consegue ser vista nos corredores de fora. Isso é um absurdo, você querer ter tanta economia e alguns pontos principais administrativos na casa você não tomar. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Tem que ter economia? Tem que ter, mas o orçamento da Câmara é direito por lei. Sim, é previsto. Na verdade, a devolução que o Maurício fez para o Vosgrau na prefeitura na gestão passada não houve. Ele pedia dinheiro a menos e daí na soma total considerou-se como se ele tivesse feito uma devolução, mas na verdade a devolução não teve. Para quem acompanhou de perto isso, eu que estou fazendo esses levantamentos.
Foi uma decisão política cabível, o Maurício Silva não tomou nenhuma posição ilegal, a casa ficou sem nenhuma dívida, sem nenhuma contas a pagar, teve um trabalho administrativo muito bom nesse quesito. Agora, na posição política, enquanto presidente da casa, deixou a desejar, no meu ponto de vista, a mesa executiva anterior. Só que é uma decisão política, eu não tenho que questionar isso e levar para frente agora. Tem que tentar consertar agora. Tentar colocar o meu modo de governar e colocar o que é bom, prioridade para a cidade. É necessário ter um anexo? É necessário. Mas não é necessário ter um anexo com gastos extraordinários, com gastos extrapolantes. É preciso ter um anexo que atenda minimamente a condição de um vereador ter seu gabinete, ter como receber as denúncias, ter como fazer uma fiscalização em cima da prefeitura, ter boas ideias no quesito de projeto de leis. Veja, eu diminuí o número de assessores. A primeira medida minha como presidente da casa, junto com a mesa executiva e com os demais vereadores que colaboraram, foi de diminuir o número de assessores. Isso foi necessário porque não foi feito um planejamento no plano plurianual no que diz respeito à quantidade de verbas que a Câmara tem direito de pegar da Prefeitura. E, Eliel, eu que estava lá no dia da sessão extraordinária e presenciei as várias reuniões que teve na sala de comissões entre os vereadores, né? Um dos assuntos tratados foi exatamente essa questão da redução. E pelo que eu fiquei sabendo, alguns vereadores ali, eles eram contra essa redução, queriam, mesmo sem estar no plano plurianual, queriam dar um jeitinho ali para permanecer com os 4 assessores, né? Foi uma decisão política sua que eu acredito que tenha sido difícil de tomar ali num primeiro momento com todos os vereadores e alguns sendo contra. Veja só, quando eu disse que o problema era do plano plurianual, que é a porcentagem de verba que foi planejado no ano passado para a Câmara Municipal, ou no plano plurianual que foi feito há 4 anos atrás, porque ele sempre é feito no primeiro ano de cada governo, eu falei que não existia possibilidade naquele momento de ter o 4º assessor, porque nós estouraríamos o limite prudencial com gasto com pessoa que é de 70%. Se o 4º assessor fosse mantido para os 23 vereadores, esse limite chegaria a 69,95%, o que seria uma incoerência muito grande de minha parte como gestor de realizar e tomar uma atitude como essa. Então falei que a única medida cabível para solucionar de momento esse problema era a diminuição do 4º assessor. Teve alguns vereadores que por experiência já estão lá há bastante tempo e eu prefiro não citar nomes, que vieram com a proposta de mexer novamente na questão orçamentária da prefeitura. Então ia ser feita uma adequação, só que esse dinheiro deveria de sair de algum órgão da prefeitura, em torno aí para atender os 4 anos, com as projeções de gasto de 2 milhões de reais, e esse dinheiro deveria de sair dos cofres da prefeitura. Então teria um corte nas secretarias e no orçamento que já estava previsto para as secretarias. Numa situação da prefeitura que não é nada boa. A situação da prefeitura já está bem complicada na questão orçamentária. O prefeito já fez algumas adequações em cargos, que eu não concordava também naquele momento, a criação de novos cargos. Além disso, agora você pegar dinheiro para ter o 4º assessor e tirar 2 milhões do orçamento da prefeitura lá, daí eu falei, da onde que vai sair esse dinheiro? Ele poderia, como já foi feito no ano passado, no corte para atender as emendas dos vereadores, teve corte até material de consumo em papel higiênico da prefeitura. Isso é um absurdo, os vereadores tomar uma posição como essa. Então eu falei que naquela maneira, como a prerrogativa de fazer a reforma é da mesa executiva e necessita do consentimento do presidente, que eu não aceitaria de forma alguma. E que o que eu faria caso não fosse diminuído para 3 assessores, eu não faria reforma nenhuma no quadro de funcionários, não iria ter assessor para todo mundo, eu ia pegar os assessores que existiam e ia redividir por 23 vereadores. E eu não ia tomar atitude nenhuma que colocasse em risco a saúde financeira da Câmara Municipal e também da Prefeitura, que é a entidade executora do orçamento público que atende diretamente a população. Aí, nesse entrave político, nessas discussões nossas lá dentro, tentando achar uma alternativa, eu tive que ser muito enfático em relação à minha decisão de que não voltaria atrás, e aí a gente acabou conseguindo a maioria e fazendo o convencimento dos vereadores de que naquele momento era importante tomar essa atitude e de que a minha ideia, discutindo com a controladoria da casa, com o departamento financeiro e tudo mais, de que teríamos que ter um corte de gasto no quesito de gasto com o pessoal. Aí a gente fez esse corte. Ou seja, é uma decisão ali que nem você falou, o presidente tem o ônus e o bônus, né? E tem que tomar uma atitude nem que interfira aí e vai
aí não seja de encontro com o interesse aí de todos os vereadores. Afinal de contas, agora são 23 para atender o interesse de todo mundo, é complicado. Eu gosto de dar um exemplo sempre do pai e da mãe. Eu tenho um neném em casa, que tem 3 anos de idade, que mora com a gente, é meu afilhado, e que a gente levou para morar com a gente. E muitas vezes você tem que xingar ele, muitas vezes você tem que chamar a atenção, você tem que mostrar o certo do errado. Quando você vai mostrar o certo do errado, quando você vai chamar a atenção por uma atitude incorreta, você tem que reprimi-lo e naquele momento saber dizer um não forte. Aquilo te dói o coração porque a criança chora, porque a criança quer, porque a criança não consegue entender naquele momento, mas você sabe que aquilo é bom para ela e que aquilo é bom para sua casa, para a educação dela e para tudo mais. Depois ela pode até entender, mesmo que não entenda, você tem que ter o ônus e o bônus. O bônus, nesse caso, é você saber que você está tomando uma atitude que vai fazer bem para ela. E o ônus é você ver a carinha feia, é você ver o choro, é você ver um não e tudo mais. Isso faz parte de quem tem a prerrogativa de tomar as decisões. E quando eu decidi me candidatar a presidente da Câmara, e principalmente depois que eu venci as eleições junto com os meus colegas, que muitos me apoiaram nessa decisão, diga-se de passagem, eu tenho que saber assumir esse compromisso e peitar quando for necessário para o bem da cidade. Assim, tem que... O cargo exige isso do vereador que ali está. No seu caso ali, foi tomada a decisão e agora, a partir desse ano então, os vereadores, ao invés de 4 assessores, como tinha até o final do ano passado, né, agora vão passar a ter 3, que também é uma estrutura razoável para fazer um trabalho aí benéfico para a população, né, Léo? Veja bem, sendo bem claro, a questão dos assessores é um cargo de confiança. O vereador tem um papel de fiscalizar e legislar. A fiscalização e a legislação dependem muito de pessoas que conheçam bem o problema da nossa cidade, que tenham ideias boas e que tenham capacidade de fazer esse trabalho. Hoje, os profissionais estão escassos no mercado para fazer esse tipo de atendimento. Era importante o vereador ter no seu gabinete um advogado, um jornalista capacitado, porque o jornalista tem muita facilidade no processo investigatório, de correr atrás de informações e ajudar. E os salários dos vereadores hoje é muito pequeno. Eu concordo que não tem que ter um número muito grande de assessores, mas hoje está desvalorizado o papel do assessor. Para você ter uma ideia, em Foz do Iguaçu, cada vereador tem direito a 4 assessores. Cada um dos assessores tem o salário de R$ 5.500. Maringá, os vereadores têm direito a 4 assessores cada um. Era 5, diminuíram para 4. O chefe de gabinete tem direito ao salário de R$ 6.000, o assessor 1 de R$ 5.000 e os outros 2 assessores perto de R$ 4.000 cada um deles. Ponta Grossa, o assessor 2 e 3 ganha R$ 1.500. E como é um cargo de confiança, ele tem vários problemas em relação a isso. Porque ele tem horário de trabalho, mas o vereador tem a prerrogativa de chamar ele de madrugada, horário que for necessário, porque é um cargo de confiança e que ele não tem garantia. Ele sabe que daqui a 4 anos, ele dedicou 4 anos da sua vida num trabalho político que é difícil, e se o vereador dele, por exemplo, decidir que ele não fica mais ou se perder a eleição, ele está fora. Muitas vezes ele abandona um curso, ele abandona um projeto de vida, muitas vezes ele se licencia de um outro trabalho que ele tem outras garantias. Então, é um trabalho que tem que ser analisado. Mas, hoje, nós estamos com pouca moral. Nós temos que resgatar essa moral na Câmara Municipal para as pessoas entenderem que o trabalho do vereador é importante. Então, ok, Leão, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência aí, na continuidade dessa entrevista com o Aliel Machado, falando a respeito da situação da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com na segunda parte da nossa entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Aliel Machado. Bom, Aliel, falávamos de questões aí, dificuldades em relação ao espaço, em relação ao número de servidores, número de assessores, né, diretamente aos cargos em comissão, que foram as 2 questões mais urgentes desse início de mandato. Agora, para o reinício das sessões ordinárias, né? Todos os servidores exonerados,
recontratados aqueles que, ou contratados, né, nomeados aqueles que os vereadores indicarem, aqueles também de cargos de chefia que existem lá dentro da Câmara Municipal, que são a cargo do presidente junto da mesa executiva. Né? Quem são essas pessoas que vão estar ali ajudando você, né? Você, se eu não me engano aí, pelo menos na história recente de Ponta Grossa, um presidente mais novo, né, da história aí do Legislativo. Quais as pessoas que vão te auxiliar na administração da Câmara Municipal? Nós estamos com a prerrogativa agora, no dia 1º, de exonerar todos os funcionários, comissionados e readequar a essa nova lei que nós fizemos, que diminuiu o número de assessores. No cargo da direção geral da Câmara Municipal, que é a diretoria geral que cuida da parte administrativa da Câmara, vem o Eliseu Chociai. O Eliseu Chociai acompanhou muito o nosso grupo independente, é uma pessoa que tem vasto conhecimento técnico sobre questões administrativas, foi secretário de Recursos Humanos, é uma pessoa que está saindo da prefeitura sem deixar ônus para a prefeitura, porque o que ele ganha de salário na prefeitura com a produtividade, porque ele é auditor fiscal, ele vai ganhar menos na Câmara Municipal. Ou seja, ele é funcionário efetivo da prefeitura. Ele é concursado na prefeitura municipal, e você está se trazendo... licenciando na prefeitura, não vai ter gasto algum para a prefeitura, vinda dele para a Câmara, e ele sente até uma posição um pouco mais confortável, porque ele é um grande líder político e na eleição não esteve ao lado do prefeito. Então, é bom para todo mundo, ele vai fazer um trabalho administrativo na casa. Para a diretoria financeira, nós estamos discutindo aí nos nomes, mas provavelmente deve entrar o Maurício Martinkoski, que é um amigo meu, que tem conhecimento administrativo também, é uma pessoa de extrema confiança, lealdade, próximo de mim, que deve cuidar da parte financeira. Na diretoria de assuntos técnicos jurídicos, a indicação foi do Laroca, com o Jorge da Farmácia, do PDT, que vai ficar com o Eliseu Cocan, que é um advogado, já foi assessor da Câmara Municipal, é formado em Direito, vai estar disponível na Câmara Municipal para fazer a parte de assuntos técnicos jurídicos. Na assessoria jurídica da presidência, que está junto conosco, é o Michel Samarra, que inclusive passou em primeiro lugar no concurso da Câmara Municipal para Direito, para ser auxiliar, para ser advogado na Câmara Municipal. E só que está sob júdice, alguma questão de título, alguma coisa que deve ser resolvida nos próximos meses aí pela Justiça, mas independente disso, chamamos eles para compor a assessoria jurídica. O Michel é velho conhecido aqui de Ponta Grossa também, foi secretário no governo Péricles. Pois é, algumas pessoas se equivocaram em dizer que o Péricles fez a indicação do Michel. Quando o Michel era secretário do Péricles, ele deixou a secretaria para ser candidato a vice-prefeito do Leopoldo na época, contra o Péricles. A ligação política deles era estritamente técnica, porque o Michel é muito competente, e a indicação do Michel não foi por parte do Péricles, não conversei com o Péricles em momento algum na composição da Câmara. Aí me disseram que a composição, quando eu chamei o Joel, que é genro do Péricles, para o Recursos Humanos, que foi indicação do Péricles, também não foi. O Joel trabalha na Câmara Municipal há mais de 8 anos, estava na diretoria geral, sai de um cargo que ele estava num dos maiores cargos da Câmara para vir para o Recursos Humanos, é formado em Direito, tem um vasto conhecimento com os funcionários da casa, ele está lá há mais de 8 anos. Então ele vai assumir um departamento que ele conhece, o recurso humano é muito importante você conhecer o pessoal da casa. Quem é quem? A decisão de manter o Joel lá não foi só minha, mas como do nosso grupo que conhece o trabalho dele, e ele vai ficar no recurso humano, que é uma diretoria estritamente técnica, não tem nada a ver com a parte política. Então foi uma decisão nossa de deixar o Joel lá, que não passou pelo crivo do Péricles, que não tem nada a ver com isso. Aí vai ficar a Josi no departamento de imprensa, também já tem um contato com a imprensa e um trabalho conhecido. Nesses primeiros meses, vamos ver como esse pessoal desempenha o seu papel. O Miguel Gambassi, para todos entenderem que não é um trabalho político, que essas indicações são técnicas, fica na diretoria legislativa porque tem um conhecimento irretocável no quesito legislativo, regimento interno, lei orgânica do município, conhece os caminhos da Câmara Municipal, o que é muito importante para auxiliar todos os vereadores. Pois é, falando até no Miguel, ele ajuda bastante a gente no trabalho, no dia a dia, na imprensa, né, no Jornal da Manhã. Você liga lá, fala qual projeto é esse, ele sabe o número de cabeça, sabe tal, e sempre está prestando informações, né? Tem um grande conhecimento. Só um adentro aí para... E tem orgulho muito grande de deixar o Miguel lá e esses outros funcionários que estão compondo conosco. Daí a questão da informática, você pretende chamar alguém que passou em concurso?
Veja bem, a questão da informática, o menino que hoje cuida do departamento de informatização lá, o nosso companheiro Caê, é muito competente, tem um vasto conhecimento sobre a área, tem um trabalho irretocável também na Câmara Municipal. O único problema é que eu também herdei isso agora, que a partir da minha gestão, um desses funcionários tem que ser de carreira. E o único funcionário que eu posso chamar do concurso público agora, que pode assumir essa função que o Caê está agora, e que não depende da prova de títulos, e eu preciso iniciar esse processo desde já, é na parte de informatização. Recursos humanos depende da prova de títulos, advogado depende da prova de títulos, departamento legislativo depende da prova de títulos. Então, todos esses cargos eu não posso chamar. Então, a gente vai ter que chamar um concursado agora, que passou no concurso, já estamos dando início a esse processo, para que ele venha acumular essa função de chefia, que é obrigatório por lei isso, para compor o quadro como um todo. Ou seja, é uma recomendação do Ministério Público que a cada Existe decisão judicial. Decisão judicial, não é nem recomendação. Não é recomendação. Que seja 10% do total de cargos de comissão, pelo menos 10% seja ocupado por servidor efetivo. Veja, funcionários de cargos comissionados na Câmara, para toda uma estrutura que tem mais de 140 funcionários, nós só temos 11 cargos comissionados, só 11. Desses 11, que é composto por todos os vereadores e, por exemplo, cada secretaria da mesa executiva é responsável por uma área e tudo mais, nós temos aí uma série de dificuldades. Realmente o quadro da Câmara está bem enxuto e nós, inclusive, precisamos de outras pessoas para compor o quadro que a gente vai chamar do concurso. Tá certo, Léo. E como que está a relação com o prefeito Marcelo Rangel, com a administração da Prefeitura de Ponta Grossa? Estritamente democrática, nós estamos tendo uma relação republicana. Eu não tenho amarra política nenhuma com o prefeito, ele também não tem comigo. Nos respeitamos porque somos eleitos pelo povo e o povo escolheu democraticamente nos colocar nos cargos aos quais estamos ocupando hoje. Então pretendo ajudar a cidade no que for possível, pelo bem da cidade, o desenvolvimento sustentável nosso aí, o desenvolvimento nosso em todas as áreas. E o mais importante é não ter amarra política. O vereador e a Câmara Municipal é um poder que não está atrelado ao município, ele tem que ter independência. E é isso que nós temos. Quero respeitar o prefeito, respeito ele, espero que o respeito seja também por parte do executivo, que tem respeito com os vereadores. O que for pelo bem da cidade nós vamos fazer e o que não for nós vamos combater. Vou ter a liberdade, como vereador, de combater as irregularidades por parte da prefeitura, inclusive para ajudar o prefeito e para que as coisas saiam da maneira mais correta possível. Tá certo, só para a gente finalizar a nossa conversa, Léo, o anexo da Câmara Municipal, que muito se fala, você já falou da necessidade de fazer, porque essa redivisão, esse deslocamento de alguns setores para o prédio onde funcionava a FEPOM é temporário, como você já tem falado, né? E agora, como que vai ser esse processo para a construção, para a realização do anexo? Esse espaço que nós recebemos da FEPOM, através da Prefeitura, que nos auxiliou, é apenas por um ano. Dentro desse um ano, nós temos que tomar medidas para que possa resolver os problemas. Afinal, nós estamos com 6 departamentos no local emprestado. Isso porque a Câmara aumentou o número de vereadores e não se planejou anteriormente. Agora, a necessidade de um anexo, não para fazer para todos os gabinetes e departamentos, um anexo simples, que não custe um valor muito grande, mas que atenda a população, que aproxime a Câmara Municipal das pessoas, das entidades, que resgate o papel da Câmara Municipal e realmente trabalhar em prol do povo de Ponta Grossa. Terminando essa reforma, esse início, resolvendo o problema desses cargos, nós vamos conversar mais de perto com a Prefeitura Municipal para ver a possibilidade aí dessa construção do anexo, já que o prédio atual da Câmara Municipal é da Prefeitura e está incomodado com a Prefeitura, para que a gente possa atender e planejar uma Câmara Municipal para uma cidade aí que vem crescendo, que tem projeções aí de ter mais de 500 mil habitantes nos próximos anos, com um orçamento muito maior, para que a Câmara Municipal esteja apta a atender a população de Ponta Grossa. Você que tem dúvida, que acha que não precisa, visite o site das outras câmaras municipais com a cidade que tem um porte do tamanho de Ponta Grossa. Todas elas têm um maior número de assessor, têm um prédio muito maior e com isso os escândalos são menores, porque o vereador se atenta a fazer um trabalho direto para a população. Nós vamos fazer o que for correto, de maneira moral e que orgulhe as pessoas que esperavam mudança na Câmara Municipal. Isso teve e isso nós vamos fazer. Tá ok, então, Léo. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa Doc.com, passando as informações. Obrigado, Eduardo. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco,
lá na Câmara Municipal voltamos a atender todas as pessoas. O meu telefone é o 9927-1718. Estamos próximos de todas as pessoas e contem com a gente, que esse trabalho na presidência da Câmara e também o meu de vereador, que eu não pude falar ainda sobre isso, a gente vai desenvolver pensando no bem das pessoas. Obrigado pelo espaço, Eduardo. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Aliel Machado, falando a respeito das atividades aí no Legislativo nesse início de mandato. Com isso, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom, e também aí na próxima semana no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, e também no site do meu amigo Castilho, no Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado.